O tema que me cabe é um tema transações administrativas, que eu acredito que é um tema que eu venho tratando há algum tempo, já me debrucei sobre o tema. Falei que eu passei por várias fases nesse tema, a fase do entusiasmo, depois a fase da decepção. Hoje em dia, eu acho que eu cheguei num momento onde eu misturo um pouco as duas coisas, né? E esse tema ele precisa ser abordado, e antes de mais nada, eu tenho de fazer um breve comentário, né? Tributária é a área que eu milito, é a área que eu atuo, a cadeira que eu atuo na UFMG, é a minha área, né? O direito, na verdade, o doutorado é em direito e tudo. Eu sempre naveguei um pouco no direito administrativo por uma razão até que eu explico. Se a gente olhar para o direito tributário, para qualquer ramo do direito, e perguntar assim, afinal de contas, em que ramo estamos? Nós somos obrigados a responder, antes de mais nada, uma pergunta a partida. A primeira pergunta é saber, eu não acredito nem em institutos jurídicos, não, porque institutos jurídicos você tem comuns a vários ramos, em especial no direito público. Principalmente, a resposta a ser dada precisa ser dita quais são os princípios reitores. Não é? A gente conversava sem dever aqui em paralelo exatamente essa questão. Não é? Há muito positivismo, você já não convive com uma leitura seca das leis, uma leitura positivada das leis. O direito não se dissocia de um elemento moral. Vamos dizer melhor, a interpretação principiológica, recorrendo aos princípios, se torna tão fundamental que, se alguma importância tem estudar os ramos do direito, é descobrir quais são os princípios reitores daquele ramo. E a pergunta que eu faço é, no direito tributário, quais são os princípios reitores? Aí, imediatamente, a resposta vem. Capacidade contributiva, tipicidade, legalidade. Legalidade é comum, direito público. Mas vamos falar, por exemplo, esses dois, capacidade contributiva e tipicidade. Afinal de contas, onde existe, então, o direito tributário? E veja bem, esse é meu ramo de preferência. Né? Pois bem, ele existe, sim, como ramo autônomo. Claro, existem princípios próprios, eu citei princípios próprios. Mas, na matriz de incidência tributária, na hora que nasce o tributo, depois que ele nasce, não é? O direito tributário se dissolve nos seus princípios. Eles vêm de forma reflexa, não é? A capacidade contributiva, onde ela incide, ali incidiu, nasceu a obrigação tributária. A partir dali, você tem direito administrativo. As operações de lançamento, tudo que vem depois, é direito administrativo, regido pelo princípio da moralidade, legalidade também, mas os princípios clássicos do direito tributário já não existem. Então, para tratar do tema transações, não é? Nós somos obrigados, para tratar do tema que acabou de ser visto pelo Marciano, né? A propósito, Marciano, na época eu lembrava de Marx, eu não sou marxista, né? Mas eu lembrava de Marx. Você já imaginou? Marx falava o seguinte, que nós criamos o capital e o capital se tornou um sujeito, né? Hoje é um sujeito que quer ter até intimidade. Eu ando extremamente preocupado com isso. Criamos um monstro que hoje quer ter intimidade. Eu estou com medo do que ele vai fazer com a gente, com essa intimidade. Mas dá para imaginar o que é. Mas, bom, voltando para o que importa, né, do direito administrativo, fica uma questão muito forte. Afinal de contas, o que é essa necessidade de transação? Não é? Ela, no direito administrativo, ela não conversa bem, ela não soa bem. Mas por que ela não soa bem? Porque o direito administrativo foi feito à imagem do liberal positivismo, do liberalismo do positivismo. Ele foi construído e modelado no século XIX para proteger o cidadão e ancorado nos princípios burocráticos para proteger
contra o clientelismo, o patrimonialismo. Então ele foi todo desenhado em cima daquela legalidade amarrada que garantisse os direitos do cidadão. O tributário também tem todo, e o tributário foi além, não é? Ele caminha na linha da tipicidade, não é? E a gente fala, legalidade todos têm. Onde está a diferença do direito tributário? Não é? O que é a tal da tipicidade? Uma vez numa banca de concurso para professor, uma banca de doutorado, eu fiz a pergunta, afinal de contas, onde está o princípio da tipicidade na Constituição? Foi um drama cabal achar o princípio da tipicidade. O princípio da tipicidade, ele não é típico também do direito tributário, e ele tem, na doutrina alemã, por exemplo, ele é muito claro. Ele tem um significado muito claro. Ele tem 3 funções basilares. A primeira função, ele pressupõe que todos os elementos da matriz de incidência venham colocados de forma intensa, de forma a se eliminar discricionariedade por parte do administrador. Então, a dita tipicidade significa uma negativa da lógica da atribuição de margem discricionária para o administrador. É como se não houvesse uma confiança. São aqueles ramos onde não há confiança no administrador, não é? Onde você não quer dar margem de confiança para o administrador. Ele tem um outro pressuposto claro, que é a eliminação do manejo da analogia. Essa consideração, ela é fundamental, porque Norberto Bobbio, que gosta de estudar aquela norma geral inclusiva e norma geral exclusiva, se você for olhar na teoria do ordenamento jurídico do Bobbio, isso fica claro, não é? É um caso que eu brincava muito, o caso da África, o suposto caso da África, em Eceros, né, que a gente brincava, o caso africano. Você fala assim, sai uma lei que diz o seguinte: o criador de quadrúpedes que não tomar conta da cerca e o animal saltar a cerca e pisotear o terreno plantado do vizinho, tomará 10 chibatadas e deverá indenizar, não é? E o cara cria avestruz, e o avestruz salta e destrói a plantação. A pergunta é, toma 10 chibatadas? Deve indenizar? Que ele deve indenizar é óbvio, porque o direito civil não é típico, mas que ele não toma 10 chibatadas, ele não toma porque é penal. Quadrúpede não transforma em bípede, a não ser por analogia, salvo melhor jurídico. E nessa questão vai uma consideração muito clara. O princípio da tipicidade proíbe o manejo da analogia. É por isso que não se tributa por analogia. É claro. Isso faz o princípio da tipicidade. Claro. Né? E a outra consideração é a que determina o tendencial fechamento dos tipos, que é a lógica da determinabilidade. Isso tem um doutrinador alemão, que da minha preferência, o Paul Kirchhoff, que ele tem um artigo fantástico sobre isso, né? E ele trata exatamente dessa questão da lógica da tipicidade, o que ela significa. E me parece que isso fica muito claro no penal e no tributário, isso fica muito claro. Aí vem a pergunta, então eu posso fazer transações no direito tributário? No direito tributário é mais difícil. Não significa que você não possa também, não. Porque você não consegue fechar o tipo totalmente, nem eliminar por completo a margem de discricionariedade. Caso contrário, você pode provocar um entrechoque com a justiça insuperável, com determinadas questões de justiça, de forma insuperável. Não é? Então, essa determinação absoluta, essa lógica de um princípio absoluto, isso já está muito caduco. Lógico que não há princípio absoluto, não há direito fundamental absoluto. Essa lógica é caduca, não é? Nós não conseguimos trabalhar com essa lógica mais, não é? Você vê estudos quanto à derrotabilidade de regras, como o Marcos desenvolveram, e hoje é absolutamente claro, não é? Então, vejam bem, o penal tem a transação penal, e o tributário também pode ter. O grande trabalho, a meu ver, desenvolver a questão da discricionariedade no direito tributário foi desenvolvido pelo nosso amigo Carlos Vitor, né? Brilhante tese de doutorado sobre a questão do tributo voluntário, né? Exatamente estudando a transação. Um dos aspectos estudados é a transação no direito tributário, na norma de incidência. O que me cabe aqui
é tratar da transação administrativo-tributária. É como diz o professor Alberto Xavier, extramuros do direito tributário. O crédito tributário, a obrigação tributária nasceu, daí nós entramos numa outra seara, que é a do direito administrativo. Aí, basicamente, nós temos dois tipos de transação, que é a transação, lá vem pra aqui, preventiva ou a transação terminativa. A preventiva ela é muito clara, ela pode se dar, por exemplo, no lançamento tributário acordado. Isso tem os closing agreement americano, os concordato italiano, né? E vai, a Alemanha acaba aceitando também, fala que não pode, mas e se fizer, em nome da boa-fé eu aceito. Então pode, então pode. Aí, os casos, lançamento acordado. Uma vez eu me deparei com um caso, e esse caso é até citado pelo colega, que hoje até é juiz federal, brilhante, o Paulo Ricardo Souza Cruz, e ele comentava na dissertação de mestrado dele, vocês veem que eu leio de cabo a rabo, tese, dissertação, viu? Não cai à toa na mão, não. Ele comentava um caso de um lançamento acordado que para mim chamou muita atenção. O fisco foi e verificou a compra de etiqueta de camisa de uma fábrica de camisa, não é? E falou o seguinte, olha aqui, ó, quanto que você perde de etiqueta? As etiquetas que perde a gente tem que devolver para o homem lá e tal, senão você já viu, dá problema. Você tem o registro? Tem o registro das etiquetas que perde. Tem o registro das compras? Tem o registro das compras. Então, o fisco faz um levantamento seguinte, se tem tantas etiquetas vendidas e perdeu tantas, então o cara vendeu tantas camisas, se tirou nota de tanta, a pessoa negou tanto. PT saudações, passa a régua, não é? O cara falou, mas tem um probleminha, a gente fabrica camisa de 30, de 60 e de 90 reais. E qual a quantidade? Aí varia, doutor, aí varia. Pronto, aí o problema está feito. O fisco, quem detém a verdade é o contribuinte. O fisco detém a verdade? Não, ele quer descobrir a verdade. Mas, afinal de contas, como é que vai ser esse lançamento? Vai lançar por 30? O fisco vai lançar por 90? E aí que se danem? Há uma res dúbia clara no lançamento tributário. Por que não? Por que não um concordato tributário, nesse caso, estabelecendo um preço de 60, 50, ou conforme a média das notas, estabelecer um acordo em cima disso. Olha, isso é óbvio que o lançamento pode ser acordado. Existem res dúbia de natureza jurídica, o que é mais difícil, mas pode haver, né? Como, por exemplo, no caso mineiro, que a transação coloca alta indagação jurídica, né? Embora seja aí o caso da terminativa, né? E existe o caso da fática, questão de fato ou questão de lei. Então é possível a preventiva de fixação, que eu, por exemplo, chamei no caso do lançamento. E a terminativa? A terminativa, o 171 garante a possibilidade também. O mundo inteiro tem. O caso mais paradigmático para mim é no direito alemão. O direito alemão jura de pé junto que não pode ter transação terminativa de litígio. E aceita em nome da boa-fé depois que ela for feita. É uma das questões mais surreais que eu já vi. Não é aquele negócio, ó, não faz não que não pode. Ah, mas já que fez, eu aprovo em nome da boa-fé. Então eles já sentam dizendo que não podem fazer, mas tem órgãos estabelecidos para tal. Então você fala assim, que situação mais complexa essa, né? Óbvio que é possível terminar litígio, você vai brigar pro resto da vida. Um dia desse eu dizia que tem causas que não vão a julgamento. Tem causas que não devem ir a julgamento, né? Eu me espanto o Correio, por exemplo. Como que vai a julgamento? 8 bilhões, 15 bilhões. Tem causas que não vai a julgamento. Porque ir a julgamento significa o fim de lá ou o fim de cá. Não tem cabimento. Então existem questões dúbias, res dúbias, que podem acontecer. E aí vem uma questão, não é? Eu entendo que o princípio da moralidade administrativa, ele absorve a matriz do princípio, absorve na sua matriz, né, os princípios do ramo sobre o qual o direito administrativo atua. Senão você desfaz o tributo que incidiu. Ele não pode perverter essa lógica, e essa é uma questão óbvia. Embora está absolutamente legalizada a possibilidade de transação amparada, pode ser feita uma lei, óbvio, ela tem de vir altamente parametrizada, óbvio, não é transacionar
em todos os casos, e os cuidados com a procedimentalização têm que ser absolutos. Os órgãos que intervêm, não é? O ideal seria sentar Tribunal de Contas na mesa, sentar Ministério Público na mesa, todo mundo chegar, devia mandar cópia para todo mundo e tudo mais, não é? Isso não é problema. O problema é outro. O problema é que a máquina administrativa, como eu disse, ela foi toda modelada, ela é modelada à imagem e semelhança da linha de produção fordista. O princípio burocrático é tal e qual o princípio fordista. Ou seja, o Ford, quando fez um modelo T preto, não é? Ele faz o seguinte: eu só vou fabricar Ford preto. Falou assim: e quanto que você vai vender? $600, $690. E quanto custava o Mercedes? $13.000. Falou assim: mas só preto? Por causa dos custos. E a pergunta: e se o cara não gostar de preto? Não tem carro Ford. A pergunta era a seguinte: toda a linha de produção foi montada em cima de custos, linha de série, produção, onde o que interessava era o produto e não o consumidor. O que vem a nós no mundo de hoje, nessa sociedade hipercomplexa, pós-industrial, como dizem, a linha fordista foi substituída pela linha toyotista, onde o que vai acontecer? Interessa a necessidade do consumidor. Essa sociedade hipercomplexa tem desejos os mais variados. E o mundo pós-industrial, como diz Daniel Bell, né, se tornou altamente complexo. Hoje ele é absolutamente complexo. Não adianta você edificar uma máquina burocrática imaginando que ela é igual uma fábrica de fazer salsicha. Enfia uma questão de cá e sai uma salsicha de lá. Isso não vai acontecer. E aí vem a pergunta: o modelo burocrático entrou em crise. Mas por que o modelo burocrático entrou em crise? Por causa da complexidade do mundo, porque se agigantou a máquina burocrática e mais dezenas de razões que eu podia enumerar. Aí falam o seguinte: o modelo burocrático morreu. Morreu nada. Quem disse que morreu? Quem disse que eu vivo de exceções? Que nada. O Ford preto venderia para burro hoje. A questão é que nós temos situações onde não cabe o Ford ter preto. O problema é que a sociedade complexa, na maior parte das vezes, a linha de produção, a administração pode funcionar igual uma linha de produção taylorista. Sair Ford preto, salsicha, pode. Na maior parte das vezes você vai no balcão da administração e vai ter de ter a solução padrão. Mas existem situações onde a solução padrão é de extrema injustiça, de absoluta ineficiência, não é adequada. E aí vem a resposta: e como eu faço para lidar com esses casos? Esses casos, o mundo moderno, o direito moderno, responde com as cláusulas excepcionais para situações extraordinárias, onde ela abre a possibilidade de soluções concertadas, transacionais, no caso concreto, onde existe uma absoluta excepcionalidade do caso e deve ser demonstrada a absoluta excepcionalidade do caso. Nesses casos, a norma deve procedimentalizar para burro, dar os parâmetros da decisão final para burro, entendeu? Mas nesses casos ela abre a possibilidade de solução transacional, ou seja, é uma cláusula excepcional e não se pode transformar a exceção em regra, porque a hora que você transforma a exceção em regra, ela vira regra, não é? E aí vem a questão, toda abertura para transação é absolutamente excepcional e depende das particularidades do caso concreto. E fala: e como eu fico com as soluções, com a isonomia no tratamento das questões? O Closing Agreement americano abriu a questão: quem provar estar, eles publicam com alta publicidade, estabelecem quase uma carapaça da administração com o contribuinte, de forma que eles fazem pela internet, em formulário, explicando o caso, evitando o contato caso a caso, porque esse talvez seja o grande drama da transação. O contato cara a cara, que isso é horrível, embora por vezes inevitável. Eu tenho dúvida se a procedimentalização consegue salvar todos esses casos, né? Porque o órgão de controle, por vezes,
ele não consegue ver a solução excepcional. Aí, se o órgão de controle vai no legalismo estéril, o órgão da administração não dá, responde não, como uma vez eu falar, eu não vou inventar, dar tratamento especial quando eu posso levar ferro. Ele vai falar, não pode, antes, lei para você, a dureza da lei para você. Esse é um outro problema da questão, não é? A questão, então, é que o desenho da situação deve vir na lei, ele deve ser excepcional, e como fazem no Closing Agreement, abre-se a quem esteja na mesma solução, quem tenha o mesmo caso concreto, o direito de pleitear uma solução similar. Enfim, senhores, o meu tempo está esgotado, são essas as reflexões que eu queria trazer para vocês, e agradecer a todos pela oportunidade de estar falando aqui, vocês tendo a paciência de me ouvir. Muito obrigado.